Vocês aqui. Estamos aqui no intuito, né, de que todas as pessoas que estejam aqui entendam um pouquinho do medo, como que ele surge, como que ele aumenta e algumas dicas para a solução. No primeiro discurso, a gente vai ter aqui a Heidi, onde nós vamos ver aqui a fisiologia do medo dentro do nosso corpo. Então, quem quiser fazer anotações, que faça, é muito importante. A Heidi vai se apresentar e ela vai falar a base da fisiologia do medo. Heidi, tem a sua palavra. Heidi, parece que ela caiu. Então, vamos fazer uma inversão, Elma. Vamos fazer aqui como a gente está ao vivo, né? Sempre acontece algum imprevisto. Então, vamos falar aqui do medo dentro dos traços de caráter. E depois a Heidi pega a segunda parte aqui, ok? Elma, tem a palavra. Boa tarde, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E nós vamos aprender um pouquinho sobre como funciona a nossa formação com respeito aos traços de caráter, né? Então, alguns aqui já me conhecem, né? Mas meu nome é Welma. Eu também estou no processo de certificação como analista corporal e vou compartilhar um pouquinho com vocês esse conhecimento. Nós vamos abordar aqui o processo de formação dos 5 traços de caráter. Então, todos nós temos os 5. Não existe uma pessoa que seja apenas um deles, assim como também não é possível mudar ou excluir algum deles. Talvez você vai se identificar com um ou mais de um, talvez vai se ver em todos eles, e isso é normal, visto que todos nós passamos por essa etapa de desenvolvimento, essa formação prevalece por toda a vida. Quem assistiu aqui o filme Divertidamente, viu ali que todos os personagens, a mãe, o pai, a criança, eles possuem 5 bonequinhos na mente. E é realmente assim com cada um de nós. Então, o primeiro deles, o primeiro traço que nós vamos ver é o que chamamos de esquizoide. Esse traço, ele é formado na gestação, desde a gestação até o primeiro mês após o nascimento do bebê. Ali, ele está sendo formado, né? O útero, ele é o seu ambiente. Só que o bebê ainda não tem noção do que é externo, incluindo as emoções da mãe dele. Nesse período da gestação, que geralmente são 9 meses, a mãe pode sentir medo, preocupação, talvez alguém próximo morre, perde o emprego. Ela sente muitas coisas. Conforme nós vamos ver na apresentação da Heidi, muitos hormônios são liberados. E o bebê não sabe distinguir o que é raiva, tristeza, preocupação. O que ele percebe é que, às vezes, esse útero é bom, agradável, relaxado, e em outros momentos ele fica ruim e apertado. Para que esse útero não fique ruim de novo, o bebê percebe que quanto menos ele se movimenta, interage, mostra que está ali, mais macio e confortável vai ficar esse útero. É aí que vem o maior medo desse traço, ser rejeitado. Ah, mas então quer dizer que a mãe não quer a criança? Não necessariamente, né? Mas é assim que o bebê se sente. Por exemplo, já aconteceu de você chegar num lugar e sentir que você não é bem-vindo ali? Para as pessoas ao redor, tá tudo certo, mas você, a sua sensação é ruim. O mesmo vai acontecer ali nesse útero. Então, para ele não se sentir assim, ele vai passar a concentrar a sua energia de vida na sua cabeça, no seu mundinho, na sua imaginação. E independente do que acontece ao redor, ele se concentra nesse mundo paralelo que ele cria, usando toda a sua energia de vida na sua mente. Você conhece alguém assim? Que é bem magrinho, que ama ficar sozinho,
que não gosta de abraços e que parece que vive no mundo da lua, com certeza essa pessoa tem uma alta porcentagem desse traço esquizoide. Mas logo em seguida vem o segundo traço, que é o traço oral. Esse é formado no primeiro ano de vida. Assim que o bebê nasce, tudo aqui fora é mais intenso. Agora ele vai experimentar o mundo. Então ele sente cheiros, ouve sons, vê movimentos, sente o colo da sua mãe, e aí vem a primeira mamada, um turbilhão de sensações nesse momento. Visto que ele ainda não sabe falar, essa criança depende que a sua mãe ou o adulto responsável por ela adivinhe o que ela precisa. Por isso, ela vai aprender a se comunicar. Muitas vezes, vai usar tons diferentes de choro. Só que, mesmo assim, às vezes essa mãe não entende o que o bebê precisa. Todos nós aqui também já vimos uma mãe desesperada, com um bebê recém-nascido, tentando acalmar. Ela dá peito, chupeta, troca a fralda, às vezes dá banho, tenta fazer dormir. Mesmo assim, o bebê chora. Por quê? Porque talvez seja dor. Talvez seja algo que está incomodando, como, por exemplo, a etiqueta da roupa. Ou mesmo, ele só quer colo. Mas como ele não sabe dizer, ele chora. Nesse momento, pode acontecer duas coisas. A mãe pode tentar de tudo, ou pode desistir e esperar ele se acalmar. Tem gente que pensa assim, já fiz de tudo. Não melhora, então deixa chorar, uma hora passa. Com certeza vocês também já viram isso. Aqui nesse momento, nós temos a formação de dois tipos diferentes de oralidade, do excesso e da falta. Em ambas, a real necessidade do bebê não foi atendida. No excesso ou na falta, o problema continua. E aí vem o maior medo do traço oral. Será abandonado. Mas talvez você esteja pensando, a mãe tentou. Sim, mas o bebê, ele não teve o que realmente precisa. Ele se sente abandonado. E para não sentir isso de novo, ele vai ser intenso. Usar tudo que tem para não ficar sozinho. A conexão da pessoa com esse traço alto é tão forte que se percebe no olhar. Ele é transparente. Ele não consegue esconder o que está sentindo. E na vida adulta, é comum ele estar com pessoas ou em ambientes ruins só para não ficar sozinho. Tudo para não reviver o seu maior medo, o abandono. Mas essa criança vai crescendo. E por volta dos 2 anos, ela começa a ficar mais independente, começa a enxergar o mundo além da mãe. E aí se forma o terceiro traço, que nós chamamos de psicopata. Não tem nada a ver com serial killer, também não tem nada a ver com maldade, e sim com o poder de negociação. Nessa hora, a criança aprende que não basta sentir. Para ela ser vista ou ter valor, ela precisa fazer o que o outro quer. É nessa fase que ela aprende, por exemplo, a fazer gracinha. E os adultos amam essa fase. Por exemplo, talvez a família está numa festa ou num almoço em família, e aí o pai ou a mãe pode te falar assim, mostra o que você aprendeu. Aí a criança faz. Todo mundo olha, elogia, incentiva. Mas às vezes a criança não quer fazer. Talvez ela está com sono, está cansada. E aí o pai ou a mãe insiste e fala assim, se você fizer, eu te dou um doce. A criança percebe que não basta ser fofinho. Para ganhar algo, é preciso fazer o que o outro quer. E por medo de ser manipulado, ela aprende a lidar com a expectativa e a troca. De modo mais racional e frio, essa criança passa a observar o que ela tem que fazer e o que os outros esperam dela. Lá no filme Divertidamente, esse traço psicopata, ele é representado pela alegria.
A gente vê ali no filme que ela está sempre buscando soluções. Ela tenta controlar os traços. Ali até tem uma cena que ela pega a tristeza e tenta colocar num círculo, fala para ela, fica aqui. Então, para ela, sentimento não é tão importante, porque ela quer saber o que está acontecendo para manter o controle da situação, buscar soluções. Tudo para não reviver o seu maior medo, que é ser manipulado. Logo em seguida, nós temos o traço de caráter masoquista. Ele é formado dos 2 aos 3 anos e meio. Nessa fase, a criança ela vai passar pelo desfraude, aprender a usar o banheiro. Só que ela ainda está aprendendo. Então, às vezes, vai acontecer de ela não conseguir avisar quando ela quer fazer xixi ou cocô. E aí vem a cobrança. Por que você não avisou? Você já é uma moça. Ou você já é um rapaz. Você tem que avisar antes. Ou pior, talvez uma outra criança ou outra pessoa aponta o dedo e fala: ó, fulaninho fez cocô, tá fedendo. Mas aquela criança não sabia, ela não tinha controle. Ela ainda não tem o total controle do esfíncter. Então, nesse momento, ela se sente humilhada. Ela pensa: poxa, tive meu erro exposto. E ainda pior, fui criticada. Seu maior medo é o medo da humilhação. Lembrando, pessoal, que nem sempre foi a intenção da pessoa, mas é a forma como a criança sentiu. E o que que acontece? Dali em diante, ela vai fazer de tudo para não sentir isso de novo. Agora ela vai ficar atenta. Com certeza, vocês também conhecem uma pessoa que observa detalhes. Sabe aquele que gosta de repassar algo 1000 vezes para ter a certeza que não tem erro? Com certeza, essa pessoa também tem uma porcentagem alta desse traço masoquista. E aí chegamos então ao último e quinto traço de caráter. Esse é formado entre os 3 anos e meio até por volta dos 5 anos de idade. Esse é o traço rígido. Agora, a criança começa a observar o mundo em pares e despertar também nesse momento a sua sexualidade. Ela é o amor do papai ou da mamãe. Ela é tudo para eles. Só que eles vão trabalhar e deixam ela com outra pessoa. Na hora de dormir, a mamãe dorme com o papai e ela dorme sozinha no quarto. Além disso, outros também têm o seu par. O titio tem a titia, o vovô tem a vovó e ela. Nesse momento, ela vai criar o seu referencial do sexo oposto e vai ter a percepção de relacionamentos. Então, o menino, ele vai querer ser o par da sua mãe e a menina, o par do pai. Existe aí uma disputa, porque ela não sabe, ela não entende que ela não pode fazer par com o pai ou a mãe, que quando ela crescer, ela vai ter seu par. E aí, como esses pais, eles não conseguem dar toda essa atenção que essa criança precisa, ficar com ela o tempo todo, porque tem a vida adulta, tem os afazeres, essa criança se sente trocada, ou mesmo traída. Por quê? Seus pais dizem que ela é o amor deles, mas deixam ela, trocam ela por outras coisas. Essa criança agora vai querer entender por quê ou por quem ela foi trocada. E para ser escolhida da próxima vez e não sentir de novo esse maior medo de ser traído ou trocado, ela vai querer melhorar cada vez mais. Então, em resumo, pessoal, nós vamos ver uma imagem resumindo para nós quais são os nossos maiores medos. Então, nós vemos aí que o esquizoide tem como maior medo a rejeição, ou a sensação de que ele é inadequado, um erro ou um estranho. O oral, ele vai ter medo do abandono, ou a sensação de vazio, um peso ou confuso. O psicopata, o medo da manipulação.
de se sentir um brinquedo, uma pessoa má e ser descartável. Já o masoquista tem medo da humilhação, de se sentir culpado, se sentir preso ou responsabilizado. E o rígido, o seu maior medo é a traição, a sensação de estar dividido, de ser insuficiente ou substituível. Agora vamos ver então, com a Heidi, como que os nossos hormônios, que nós não temos consciência de como acontece, reage quando a gente sente medo. Então vamos lá, vamos ouvir a Heidi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer conhecer todos vocês. Como a Welma disse, meu nome é Heidi, eu tenho 21 anos e eu sou doula. Para quem não conhece o que é uma doula, é uma profissional da saúde que presta assistência para a gestante, né, e para os seus familiares durante a gestação, no momento do parto e no pós-parto também. E a gente ajuda muito essas gestantes a encarar uma das maiores, vamos dizer, dores que existem, né? Um dos maiores medos, que é o medo do parto. E agora eu quero mostrar para vocês o que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo. Biologicamente, o que acontece com a gente? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só um minutinho. Vocês me avisem. Ainda não apareceu para nós, tá, Heidi? Tá carregando? Tá aparecendo alguma coisa? Tá como a página para restaurar do Google. E agora? Agora sim, tá abrindo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já são da área da saúde, né? Tem psicólogos, tem pessoas que não são. Então, eu tentei trazer de uma forma mais dinâmica possível para que todo mundo pudesse entender. Porque quando entra nessa parte da fisiologia, da biologia, tem muitos nomes, né, científicos diferentes. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, Heidi. E agora? Também não. Está compartilhando aqui para mim. Aqui não aparece. Agora sim. Apareceu? Sim, agora sim. Tá, a fisiologia do medo? Exato. Certinho. Então, gente, vamos começar a falar sobre a fisiologia do medo. O que nos faz sentir medo e o que acontece no nosso corpo quando nós sentimos medo? Aqui é um pouquinho do que a gente vai falar, né, sobre todas essas partes que despertam o medo no nosso corpo. A principal estrutura no nosso corpo que vai despertar esse medo, a princípio, são as amígdalas. Vamos começar diferenciando que essas amígdalas não são as amígdalas da garganta, tá? Que a gente costuma escutar, ah, fulano tirou as amígdalas, né? Fulano teve que fazer cirurgia para retirar as amígdalas. Não são as mesmas amígdalas. Aquelas lá, a galera chama de amígdalas, mas o nome científico delas é tonsilas, que fica na garganta. Essas amígdalas aqui, que despertam o medo, são as amígdalas cerebrais, né? Então, pensa lá no nosso cérebro, tá aqui na imagem.
Nosso cérebro, ele tem dois lados, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, você vai ter uma amígdala em cada hemisfério do seu cérebro. E elas são bem pequenininhas. E essas estruturas bem pequenininhas, elas podem causar um estrago muito grande, como o medo, né? Grandes medos, grandes fobias. Mas elas também podem salvar a sua vida, porque elas são responsáveis por antecipar ameaças. Se eu fosse definir o medo de uma forma bem simples, eu ia definir o medo como uma ameaça antecipada. Então, as amígdalas, elas são um sistema de alarme do nosso corpo. Ela antecipa ameaças. Qual que é a notícia boa? O medo é ruim? Quando a gente pensa em medo, a gente pensa em uma coisa ruim, uma coisa que faz mal. Mas nem sempre o medo é ruim. Por exemplo, você não vai colocar a sua mão numa panela que está quente. Você tem medo de ser queimado. E isso é ótimo, porque isso está te salvando de queimar o seu dedo, por exemplo. Então, o medo, ele te livra de muitas situações realmente perigosas. Mas o problema é, e quando você tem medo de situações que não são verdadeiramente perigosas? E quando você vive o tempo inteiro em estado de alerta, como se alguma coisa ruim sempre fosse acontecer com você, com a sua família, isso não é legal. E por que isso acontece? Essas amígdalas aqui, que vocês estão vendo na setinha, elas te protegem do perigo real. Então, por exemplo, quando aparece uma cobra, você sabe que tem que ficar longe, porque são as suas amígdalas enviando informação para o seu hipotálamo, que é outra estrutura do seu cérebro. Quando você está atravessando a rua e passa um carro em alta velocidade, você não é louco de atravessar primeiro, porque você recua, você começa a pensar, o carro é rápido, eu sou devagar, não vai dar tempo. Isso são as suas amígdalas te avisando do perigo iminente, certo? Quando as amígdalas ordenam, todo o seu corpo vai reagir, vai gerar uma resposta rápida. Você vai ficar mais forte, mais rápido, o seu corpo todo vai se preparar para fugir do perigo. Só que tem um problema, tem uma notícia ruim. As amígdalas, quando elas são muito estimuladas, quando elas são muito sensíveis, elas causam TAG, transtorno de ansiedade generalizada, porque a pessoa vive em estado de tensão, ela não consegue desligar, ela vive estimulada. Eu até coloquei aqui, né? Nós precisamos ser alertados para o perigo, mas não precisamos viver em estado de alerta. Então, essas amígdalas hipersensíveis, eu quero que você pense agora num sistema de alarme. Não sei se na sua casa tem um sistema de alarme, né? Em muitos lugares públicos tem. Então, por exemplo, o sistema de alarme é algo muito bom, porque vai disparar caso entre um ladrão, caso tenha um assalto, vai disparar. Vai avisar todo mundo vai se preparar, vai sair correndo, vai chamar a polícia. Mas e quando passa uma lagartixa em cima daquele sistema de alarme, um bichinho, uma mosquinha, um pernilongo, sei lá, e aquele sistema de alarme dispara, todo mundo fica doido, tem um ladrão aqui, só que na verdade era só uma mosquinha que passou ali. Ou seja, não era um perigo real. E aquele sistema de alarme fez o quê? Disparou. E é assim que muitos de nós vivemos. O nosso sistema de alarme do cérebro está disparando com coisas que não são perigosas, com coisas que não precisam ser disparadas. E por quê? A gente vai ver. Outra parte do nosso corpo que reage nessas situações de perigo ou não perigo é o sistema nervoso autônomo. A gente tem dois sistemas, o nervoso central, que é o centro de comando, cérebro, encéfalo, e o sistema nervoso autônomo. Qual que é a diferença dos dois? O sistema nervoso autônomo, ele é em grande parte involuntário. Eu até grifei aqui, né? Involuntário. O que significa isso? Ele independe da sua e da minha vontade. Ele vai acontecer, quer você queira ou não. E tem dois, tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é o que vai estimular o medo, estimular aquela ameaça. A adrenalina,
E o parasimpático tem a ação oposta. É ele que vai te acalmar quando aquela adrenalina estiver alta. Então, aqui, diferentemente da ação dos hormônios, o sistema nervoso autônomo ele vai agir de forma rápida. É fração de segundos. É quando aquilo que representa medo para você aparecer, ou então você pensar sobre aquilo vai disparar de forma muito rápida no seu cérebro e na sua corrente sanguínea. Aquelas sinapses entre os neurônios vai acontecer de forma muito rápida. E o que acontece nos pulmões quando nós temos medo? Eu quero que você aí, agora, observa como que está a sua respiração. Seu ombro está levantado? Ou está baixo? Você está respirando aqui pelo peito? Ou pela barriga? Aqui, nessa região mais abaixo do diafragma. Como que você está respirando? Você está sentindo sua respiração ou você está no automático? Eu quero te dizer, né, para você que sofre de ansiedade, que sofre com medo constante, que a primeira coisa que você tem que observar numa crise de pânico é a sua respiração. É o primeiro sinal, é a respiração. Eu sou doula, né, e em vários partos que eu estive acompanhando, a primeira coisa que eu falo quando eu chego no quarto, a primeira coisa que eu observo é a respiração da gestante. Por quê? Porque se ela não controlar a respiração dela, ela não vai conseguir controlar mais nada do corpo dela. Mais nada. A gente acabou de ver que o sistema nervoso autônomo é involuntário. Mas tem coisa que é voluntária. E o que é voluntário significa que você pode controlar. Então, a respiração é a primeira coisa que você pode controlar. Então, sempre no meio de uma crise, é a sua respiração aumentar, ficar ofegante. Acho que cortou. Estão me ouvindo? Voltou, Raide. Pode falar. Voltou? A primeira coisa que acontece numa crise de pânico, numa ansiedade, ou num momento de tensão, é a sua respiração ficar ofegante. Viu? Que a respiração fica mais rápida. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático, ele faz os seus brônquios dilatarem para ter mais oxigênio, para te preparar para uma situação de fuga ou uma situação de luta, que é o que o medo faz no seu corpo. Então, ele tem que bombear mais oxigênio para os seus músculos estarem oxigenados para você fugir. Então, é muito importante a gente entender os mecanismos que acontecem no nosso corpo para a gente saber que é uma coisa fisiológica, que é uma coisa que está acontecendo aí dentro de você. Então, por isso que eu quero fazer vocês pensar sobre tudo que vai acontecer no corpo de vocês, para vocês entenderem esses mecanismos. Então, a primeira coisa que você tem que observar é a sua respiração. Abaixar o ombro, respirar de forma calma, sem correr, sem ser de forma ofegante. E toda vez que eu percebo é quando eu falo para a gestante, olha a sua respiração. Na hora, ela já começa a baixar a adrenalina, porque é um jeito dela dosar fisiologicamente o que está acontecendo no corpo dela. Ela já começa a ficar calma, ela já começa a ter o controle de novo sobre o corpo dela. Ela começa a controlar as emoções dela. E aí sim ela consegue ter um parto mais calmo, até no momento da criança nascer. E é assim com todas as situações de tensão. O que acontece com o coração? Né, que, vamos dizer assim, é outro sinal gritante de uma crise de pânico, de uma crise de medo, de ansiedade, é a taquicardia. Né, o coração a 1000 por hora, vamos dizer assim, né? A frequência cardíaca aumenta, bombeia mais sangue para o seu corpo, porque as células precisam de mais nutriente para uma possível fuga ou luta. Os vasos sanguíneos, isso aqui eu acho fantástico, né? É tudo assim, tudo encaixado, né? Os vasos sanguíneos, eles se contraem. Por quê? Porque o seu corpo já pensa, opa, ele está com medo. Se ele está com medo, tem um perigo vindo aí. Se tem um perigo vindo aí, ele pode se machucar.
Ele pode sangrar. Ele pode sangrar. Se ele sangrar, eu preciso evitar uma hemorragia, uma perda excessiva de sangue. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou contrair esses vasos para ele não perder tanto sangue assim. Olha para você ver. E, às vezes, é o medo, por exemplo, de uma prova, o medo de tirar carteira, o medo, sei lá, você vai ter um encontro, uma coisa assim, que talvez não seja um perigo iminente, mas o seu corpo associa o medo com a sua sobrevivência. Então, eu não vou deixar com aquele sangue. Eu vou reduzir, contrair esses vasos sanguíneos. E o que acontece com o seu sistema gastrointestinal? O sistema intestinal, na hora do medo, ele reage muitas vezes de maneira constrangedora. É aí que muita gente faz o quê? Xixi na roupa, ou até mesmo cocô na roupa. Por quê? Porque o seu sistema, ele quer descartar aquilo que está em excesso. Para caso você vá fugir, vá lutar numa situação de perigo, você tenha menos peso dentro de você. Olha como é inteligente, né? Como Deus, como Jeová é perfeito. O seu corpo já elimina aquilo, já quer eliminar aquilo, para você ficar o mais leve possível, para que você possa correr. É perfeito, gente. Eu sou suspeita para falar, mas é muito perfeito. E outra coisa que acontece é que a atividade do pâncreas e do estômago é inibida. O que significa isso? Você não vai sentir fome. É por isso que muitas pessoas, quando estão nervosas, ansiosas, elas perdem o apetite. Porque é o sistema do corpo dela reagindo para que ela não sinta fome. Porque numa situação de perigo, não é hora de sentir fome. Você tem que estar preparado para lutar, né? Biologicamente. Então, você perde a fome. Não é hora de comer, é hora de fugir. Então, o seu corpo automaticamente pensa isso. E outra coisa interessante é que grande parte das doenças de estresse, de medo, elas são gastrointestinais. Até o próprio nome já fala, gastrite nervosa. E muita gente tem a gastrite nervosa. Muitas pessoas ficam tomando remédio a vida inteira e não são curadas, não vem resultado, porque, na verdade, isso, muitas vezes, né, não estou falando sempre, é claro, muitas vezes é psicossomático. É o medo, né? E se você não mudar isso, não vai adiantar tomar remédio, porque é uma coisa fisiológica. Então, quando você está nervoso, o seu estômago é inibido. A função do seu estômago, ela deixa a desejar, porque é o seu corpo preparando você para uma situação de fuga, né? E se você vive isso todo dia, se você está em estado de alerta todo dia, isso vai começar a acarretar doenças no seu sistema gastrointestinal. Então, resumaço aqui sobre as reações corporais, né? O que acontece na hora do medo. A sua pupila dilata para você ver melhor, né? Você tem que estar vendo bem para poder fugir do perigo. O coração bate mais rápido para aumentar o fluxo sanguíneo e os nutrientes para as células. Você sua, sudorese, né? Você sua mais. As glândulas salivares são bloqueadas, então você perde a saliva. O famoso engole seco, né? Então, outra coisa que você pode observar é começa a salivar, né? Quando você estiver nervoso, começa a salivar. Eu, antes da live aqui, eu percebi que eu estava ficando sem saliva, né? Ainda mais quando a minha internet travou. Eu falei, comecei a salivar, fui e voltei. E os brônquios dilatam os pulmões para ter mais oxigênio. E a glicose é liberada. O que é glicose? A gente vai falar mais dela daqui a pouquinho, mas a glicose, ela é fonte de energia primária. A glicose, ela é um carboidrato. Isso significa que ela é uma fonte de energia para o seu corpo. Então, o seu corpo, numa situação de perigo ou de suposto perigo, ele precisa de glicose, ele precisa de energia para correr, ou para lutar, ou para sobreviver. E outra coisa aqui, a sua bexiga relaxa, ou seja, é mais fácil você fazer xixi na roupa. Agora, os hormônios. Quais são os hormônios liberados na hora do medo? Um dos principais é o cortisol. Muita gente já ouviu falar, né? O cortisol, ele é chamado de hormônio do despertar, porque é ele que te acorda. Acordar é um evento estressante.
É até estranho falar, né? Mas acordar é um evento estressante. Porque se você tá lá quentinho, dormindo, todo gostosinho na cama, aí vem um cortisol e te acorda. Então, você já teve uma reação estressante, querendo ou não. E esse cortisol, ele é produzido no córtex das glândulas suprarrenais. Onde que fica isso, Raide? Fica... Deixa eu achar aqui, né? Não tem. Mas o cortisol, ele fica... as glândulas suprarrenais, elas ficam no seu rins, nos seus rins, na pontinha dos seus rins, a localização delas. Então, são essas que produzem o cortisol, que te faz acordar todas as manhãs. Só que o cortisol também é considerado o hormônio do estresse. Por quê? Porque ele vai preparar seu corpo para uma situação de luta, ou de estresse, de medo. E aqui, ele não deixa a sua glicose abaixar. Então, agora, vamos pensar junto. É um hormônio utilizado em situações de estresse, que te causa um estresse também, e não deixa a sua glicose baixar. Eu tinha falado agora que a glicose é carboidrato. Ela é fonte de energia. Vamos supor que você fique estressado direto. Todo dia você está estressado, seu chefe briga com você, ou você mesmo cria situações na sua cabeça que te fazem sentir medo, te deixam ansioso. Tem cortisol aumentando, tem cortisol sendo liberado. O que isso vai acontecer? A sua glicose vai estar em alta sempre. E a sua glicose estando em alta sempre, a glicose está ligada com o quê? Com diabetes. Então, a sua glicose estando alta sempre, isso pode te acarretar diabetes. Ah, Raide, mas eu não tenho consumo excessivo de açúcar. E quem disse que precisa ter o consumo excessivo de açúcar para somente ter o diabetes? Tem o diabetes tipo 1, que é o autoimune, né, que é genético. O diabetes tipo 2, que é por causa da obesidade. E por causa também do alto consumo de glicose, de açúcar. Glicose e açúcar, tá? Só que se essa glicose nunca baixa em você, você pode ter diabetes. Ou então, o estresse ele é tão forte, muitas vezes, que o seu corpo pode começar a pegar outros nutrientes e transformar em glicose. Olha só, mesmo você não ingerindo tanto açúcar, se você for uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito estressada, com o tempo, o seu corpo vai pegando outros nutrientes, quebrando outros nutrientes, pegando lipídio, que é gordura, pegando até proteína, e vai transformar aquilo lá em glicose. É um processo que chama gliconeogênese. Gênese é a produção, glicoglicose. Então, o seu corpo vai começar a produzir açúcar, mesmo sem você ingerir muito açúcar. Aí, muitas vezes, as pessoas chegam no médico e falam, ah, doutor, eu não consumo muito açúcar. Por que os meus níveis de glicose estão altos? Por causa do estresse também. Porque o seu corpo está entendendo a sua vida como uma situação constante de medo. E, para isso, ele precisa de energia. Então, ele vai quebrar substâncias e transformar em glicose. Isso vai te dar diabetes. Então, aqui, o cortisol, altos níveis de cortisol geram baixa autoestima, irritação, sensação de dar branco na hora da prova, né? Não sei se tem pessoas que costumam fazer bastante prova, eu faço muita, então, assim, pode dar branco. Você pode esquecer, ah, Raide, mas eu estudei muito, mas na hora, se o cortisol estiver alto, pode acontecer isso, pode dar esse branco. Eu estava conversando esses dias com uma das meninas que tirou uma das maiores notas no Enem, né, que passou em medicina, e ela falou para mim, ela falou, quando eu vou fazer prova, eu vou com sede de fazer uma boa prova, eu vou com vontade, eu não fico com medo da prova, eu vou querendo destruir aquela prova, porque eu estudei, eu consigo fazer aquela prova, eu sei aquilo que eu sei, eu me preparei, eu confio naquilo que eu fiz, então eu vou com vontade. Eu não vou pensando, ah, a prova vai estar difícil. Eu vou pensando, qualquer questão que tiver lá, eu vou conseguir fazer, porque eu sei. Então, olha o pensamento, olha o mindset da pessoa, né? Isso fez ela alcançar uma das maiores notas de medicina do Brasil, a Louisa Schneider. Então, esse pensamento, a gente tem que ter.
esse pensamento de vontade. Ah, você tem um medo de falar em público. Pensa, né? Se você usa sua mente para criar situações de medo, desconectou? Voltou? Voltou. Você usa sua mente para criar situações de medo, por que você não usa ela para criar situações de coragem? Né? Você vai falar em público, pensa que você é o maior palestrante do Brasil, pensa que as pessoas querem te ouvir, pensa que as pessoas querem escutar aquilo que você tem para falar para elas. Você vai tirar a carteira de motorista, pensa que você é, sei lá, parente de Ayrton Senna, pensa que você é um grande motorista, e vai com tudo, vai com sede, vai com vontade, não vai com medo. Então, o cortisol faz isso, tira o seu senso de humor, ataques de gula ou falta de apetite. Tem gente que quer comer muito, a fome emocional, tem gente que não quer comer nada. E o cortisol, ele foi muito importante para a nossa sobrevivência ao longo da evolução humana, ao longo dos tempos, porque ele nos mantém alerta para o perigo verdadeiro. No entanto, a vida moderna, a vida atual, ela gera um excesso de cortisol que pode causar transtornos, né, como a gente acabou de ver. Outros hormônios que são liberados na hora do medo é a adrenalina e a noradrenalina, essa duplinha aí. Eles são considerados hormônios da ação. Esses hormônios são liberados por aquele sistema que eu falei no início, simpático. E o que eles fazem, Heidi? Eles preparam o corpo para a fuga ou para a luta. Então, eles são liberados em situações de estresse, estimulam o seu coração a bater rápido, tudo aquilo lá que eu falei. Deixa seus músculos tensos. Então, outra coisa que você pode observar, além da respiração, além da sua salivação e além do seu batimento cardíaco, é os seus músculos. Eles estão tensos? Se estiver tenso, relaxa, solta. É outro sinal que a adrenalina e a noradrenalina faz, né? Quando você está com medo. E outra coisa, de novo aqui, elevam a taxa de açúcar no seu sangue. Olha só, de novo aí, a predisposição a diabetes pelo estresse. O que dá a sensação também, muitas vezes, de frio na barriga, porque diminui o peristaltismo, o movimento do seu intestino. Então, dá aquela sensação de frio na barriga. E o que eles fazem? Muitas vezes nós temos comportamentos completamente dominados, né, por esses hormônios. Situações de tensão e medo. É a voz que não sai numa apresentação, são os tremores nas mãos, no corpo, até mesmo desencadeando uma fibromialgia. É a falta de capacidade para raciocinar. Você tinha tudo na cabeça que você queria dizer, mas na hora não sai. São atitudes impulsivas, agressividade, na hora do medo, ira. Você fala aquilo que você não queria falar, às vezes. E o excesso de adrenalina dificulta a tomada de decisões. Agora, uma coisa muito importante também. Quais são os hormônios liberados após o medo? A gente sentiu medo, mas tem que ter uma coisa para poder voltar ao estado normal, né? E quais são esses hormônios? A serotonina, a dopamina, a endorfina, considerados hormônios da alegria e do prazer. Essas descargas químicas, elas vão diminuir o desconforto físico, elas vão trazer uma satisfação depois que aquele desafio termina. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova, passou a prova, não dá aquela sensação gostosa, tipo, nossa, acabou, né, ufa. Você vai fazer uma coisa que você tem medo, você vai, sei lá, fazer alguma coisa, quando passou, dá aquela, nossa, até que enfim, né, acabou. Apresentou o TCC, nossa, acabou, dá aquele alívio. É o seu corpo liberando endorfina, liberando dopamina, serotonina, a família dos inas, né? O bem-estar, ele está associado aos opioides que o seu cérebro produz. Então, essas substâncias, elas têm ação analgésica. Elas vão trazer calma depois da euforia. E outra coisa que eu queria falar muito importante também é sobre o sono. Eu não sei como que é o sono de vocês, quantas horas por noite vocês dormem, ou se até mesmo se vocês dormem à noite. O sono é muito importante. A doutora neurocientista Rosana Alves, ela fala, né, que através de pesquisas, que uma pessoa que dorme pouco,
ela começa a ter alucinações. A falta de dormir gera alucinações. O que é isso? Você começa a criar coisas na sua cabeça. Aqueles pensamentos que vêm do nada, aqueles pensamentos assim, você fala, meu Deus, de onde que veio isso? Ou até mesmo pensamentos de morte, de machucar a si mesmo. Será que você está dormindo bem? Será que você está tendo uma noite de sono de qualidade? Ah, Raid, mas como que eu vou arrumar isso se eu não consigo dormir, se eu fico lá rolando na cama? Uma dica que eu posso te dar é elimine luz branca antes de dormir, celular, pelo menos 2 horas, 1 hora no máximo, mas 2 horas seria bom. 2 horas antes de dormir, ficar sem celular, ficar sem computador, sem nada que seja estímulo para sua cabeça, né? Sem nada que vai estimular demais, porque aí você não vai conseguir dormir. Ou então não dormir com o celular perto da sua cama. Compra um despertador, aqueles antigos, sabe? Aqueles cuco antigo que você compra papelaria, mas não use o celular, não, porque pesquisas mostram que você dormir com o celular perto de você, o seu cérebro não desliga, mesmo que o celular esteja desligado. O seu cérebro não desliga. Uma parte dele, do seu hipotálamo, vai ficar conectado no celular. E outra coisa também, o ambiente que você dorme, eu não sei como é bom você pensar em tudo nisso. Ah, Raid, mas tem dia que eu durmo num horário, tem dia que eu durmo no outro. Outra coisa errada, a gente tem um ciclo circadiano. O nosso corpo precisa de um ciclo. Você tem que dormir nos mesmos horários. Tenta arrumar isso daí. Isso é muito importante. Ah, mas se você trabalha à noite. Se você trabalha à noite, então coloca um horário para você dormir durante o dia. Mas você tem que dormir. Você não pode deixar de dormir. É muito importante. Ah, mas eu fico rolando na cama, não consigo pegar no sono. Tenta fazer isso pelo menos por um mês. Isso que eu falei, sem o celular antes, com horário fixo para dormir, mesmo nos finais de semana, porque o seu corpo não sabe diferenciar se é final de semana, se é dia de semana, né? Organiza esses horários e tenta isso por um mês para você ver tanto que vai mudar. E mesmo se você não tiver com sono, deita na cama, fala assim, 10 horas eu vou dormir. Deitou, não conseguiu dormir, ficou rolando lá na cama de um lado para o outro. Mas vai fazer isso todo dia por um mês, quando você vê, você dorme. E também, eu não sei o que você faz durante o dia, mas você tem que estar cansado. Então, coloca suas energias aí durante o dia, trabalha, estuda. Se você não faz isso, é aposentado, não sei, talvez não trabalha mais. Procura uma atividade para você cansar durante o dia. Porque a gente foi feito para poder estar em ativa durante o dia, né? O homem pré-histórico, ele estava em ativa durante o dia. E à noite ele dormia. Porque à noite você tem um hormônio que é liberado com a pouca luz, que aqui é a melatonina. Então, durante o dia, vai lá, cansa, estuda, trabalha e à noite dorme. Tentando passar aqui. Então, Deus, Jeová, criou nosso cérebro para se recompor com substâncias naturais, destinadas a elevar o humor e a tranquilidade. Eles restauram a alegria e a paz. Porém, se as suas amígdalas nunca param, os tranquilizantes naturais não têm oportunidade para poder cumprir a função deles. O seu cérebro nunca desliga. Nós ficamos nervosos, confusos, inquietos, e essa é a má notícia. A boa notícia é esta: Deus pode acalmar nossas amígdalas. Né? O apóstolo Paulo, não sei se todo mundo aqui é cristão, mas se você não for, na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Alegrem-se sempre no Senhor, né? Independente das circunstâncias. Outro mecanismo de medo, a gente está quase finalizando, é o mecanismo de luta e fuga, mecanismo de sobrevivência. O que é isso, luta, fuga? Eu quero que você pense no homem das cavernas. O homem das cavernas. Ele, durante o dia, ele caçava, ele lutava contra feras selvagens, contra leões, né, contra tigres. E esse homem pré-histórico, ele tinha que enfrentar feras para sobreviver. Ele tinha que caçar a própria comida, caçar o seu alimento. Ele precisava lutar com feras. Na modernidade, nós não precisamos mais lutar contra feras selvagens, né? Espero que não.
nós temos inúmeras pressões sociais, temos inúmeras pressões psicológicas sobre nós. E a resposta de luta ou de fuga na atualidade, ela pode vir em forma de agressividade ou de vício, procrastinação também. Então, a resposta de luta na atualidade moderna, né, é o estado de tensão, que nos prepara para explodirmos, para sermos agressivos, com quem muitas vezes não tem culpa. Já viu aquelas pessoas, ou talvez você seja essa pessoa, que quando está nervosa, quando está com medo, ninguém pode chegar perto de você, senão aquela pessoa vai levar. Vai levar uma má resposta, até mesmo uma agressão. Né? Espero que não, mas acontece muito. Né? Grande parte dos assassinatos, dos feminicídios, dos homicídios, são situações de medo que as pessoas não sabem controlar e que partem para a explosão, que partem para a ira, que partem para a agressividade, porque é uma resposta do medo no corpo daquela pessoa. E outro mecanismo é o vício e a procrastinação. A procrastinação, tem pesquisas recentes, o que é a procrastinação? A procrastinação, ela é você deixar para fazer depois aquilo que você pode fazer agora. Deixar para a última hora. Você nunca vai fazer logo aquilo que você tem que fazer. E pesquisas recentes mostram que a procrastinação, ela está mais ligada com as amígdalas, né, com a falta de gerenciar as emoções do que com o tempo. Você fala, mas eu não tinha tempo para fazer isso. Na verdade, não era o tempo. Na verdade, era uma fuga. Você estava fugindo daquela responsabilidade por conta de medo. Então, normalmente, a Welma falou aí sobre o masoquista, né? Normalmente, eu estudei um pouquinho, né? Não sei muito dos traços corporais, mas eu estudei um pouquinho. E o masoquista, muitas vezes, ele é perfeccionista, né, em grande parte, e muitas vezes ele não quer começar enquanto aquilo não estiver perfeito. Então, tem que estar tudo perfeito para ele. E muitas vezes ele acaba procrastinando, porque ele deixa de começar esperando a perfeição. Isso gera procrastinação. Porque se você não começar, aquilo nunca vai ficar perfeito. Você tem que trabalhar para aquilo. E o ser humano pré-histórico, ele precisava fugir também de perigos para sobreviver. Fugir, né? Fugir de leões. Quando ele não lutava, ele fugia. Quando aquele animal era maior que ele, quando ele via que não ia ter chance de vencer uma luta, ele fugia. E na modernidade, a fuga, ela se manifesta através de você não querer encarar o medo. Você não quer falar em público, então você recusa o convite que te fizeram para poder falar em público. Né? Você recusa aquele convite, mesmo você querendo muito, porque você tem medo. Só formatar aqui a minha tela que saiu. Porque você tem medo de falar em público, então você prefere fugir do que encarar. E essa fuga moderna, ela também se manifesta, né, na forma de vícios, como o álcool, ou então a pornografia, ou então até mesmo o sexo, as redes sociais. Né? Muitas pessoas, né, grande parte da pesquisa mostrou que mais de 80% dos homens têm vício na pornografia e mais de 50% das mulheres também. Por quê? Porque a pornografia ela é uma fuga. Ela é uma fuga de você não querer encarar, às vezes, um problema sexual na sua vida, igual a Welma falou do rígido, né, Welma? É rígido. Do rígido, que é a parte que desenvolve a sexualidade. Então, você, às vezes, nessa fase, teve um problema com o sexo oposto, teve um problema com seu pai, com a sua mãe. Então, você, muitas vezes, ao invés de encarar isso, ao invés de perdoar, ao invés de seguir em frente, você fica revivendo aquilo. E você prefere a pornografia, você prefere algo que vai te dopar mentalmente, do que encarar aquele problema, do que seguir em frente, do que saber que você pode sim ser feliz nos seus próximos relacionamentos, de saber que você não precisa procurar uma pessoa como foi seu pai ou foi sua mãe, que talvez não foi uma boa referência para você. Você pode saber que você pode sim ser feliz, que você tem que se libertar desse ciclo vicioso. Então, quando você entende esse mecanismo do medo, você se liberta. Você quebra um ciclo. Porque é você falando para o seu corpo, eu te controlo, você não me controla. Eu gerencio as minhas emoções. Eu não sou gerenciado por elas. Isso é libertador. Passado.
Estou tentando formatar a tela, gente. Consegui. E outra coisa importante do medo é a geração de memória. Porque não é só aquela situação de medo, é a memória sobre o medo. Como eu acabei de falar, né? Traumas que você viveu na sua infância, traumas que você já teve em algum momento da sua vida. Então, eu trouxe aqui um experimento do rato e do gato. Como que foi esse experimento? Os cientistas colocaram um ratinho numa gaiolinha, a comidinha dele, e um gato atrás. Então, o rato não ia comer, porque tinha um gato lá esperando ele. Então, as amígdalas dele falou, não vai, o gato vai te comer, não vai para lá. E ele não foi. Tá, até aí tudo bem. Né? As amígdalas protegeram o ratinho de uma situação de perigo verdadeiro. Mas, e quando essa situação não estava acontecendo mais? Por exemplo, em outra experiência, eles tiraram o gato e deixaram o rato com a comidinha no outro dia. O gato não estava mais lá, então não tinha uma situação de perigo. Mas naquela hora, o cérebro falou para aquele ratinho: e se o gato aparecer? E se o gato estiver lá? O que eu faço? Não vai, porque o gato pode aparecer na hora que você estiver lá comendo. Tá vendo? Porque o cérebro viu aquele gato uma vez, ele pensou, ele vai estar lá de novo, porque é o mesmo lugar, é a mesma situação. E qual que é a conclusão disso? O medo tem caminhos diferentes no nosso circuito neuronal. O nosso cérebro, ele pensa que uma causa sempre vai gerar a mesma consequência, mas nem sempre, ou então quase nunca. Já viu aquele ditado? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? É tipo isso. Mas se o raio caiu uma vez, a pessoa não quer mais ir lá, porque pensa que o raio vai cair de novo. E é isso que acontece nos traumas. Ah, mas aquela pessoa fez algo ruim para mim. Ah, naquele lugar eu vivi experiências muito dolorosas, então eu não vou mais lá, eu não quero mais. Mas não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. E a gente precisa falar isso para a gente mesmo. A gente precisa falar isso para o nosso cérebro. Porque isso pode nos paralisar. Assim como aquele ratinho ficou paralisado, isso pode nos paralisar em frente ao medo. Teve um psicólogo, uma vez, que me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Heidi, não existe experiência ruim, existe aprendizado. De tudo você pode tirar um aprendizado. Então, quando você for encarar uma coisa de novo que te machucou, pensa: o que eu aprendi com isso? Se acontecer alguma coisa que não me agrada, eu vou aprender alguma coisa com isso. Então, eu vou sair no lucro. E você vai estar mostrando para o seu cérebro que aquela causa pode não gerar a mesma consequência. Uma pergunta para eu te fazer. Você costuma parar para se ouvir durante o dia? Você reflete? Você conversa com Deus, Jeová, ou conversa com as outras pessoas sobre os seus medos? Conversar é muito importante, né? Tem uma galera da psicologia aí, né? Freud, ele falava muito sobre a cura confessional, sobre a cura através da fala, através da conversa, né? A pessoa precisa falar para ela poder ser curada. Às vezes, ela não precisa nem ouvir nada, mas ela precisa falar. Ela precisa pôr aquilo para fora, senão aquilo vai explodir de alguma forma. E outra pergunta aqui, você conversa com você mesmo? Nossa, Raig, eu não sou doido de ficar conversando comigo mesmo, mas eu converso comigo mesma. Quando eu não sei o que fazer, eu tô lá, nossa, agora eu preciso fazer isso, agora eu tenho que levar uma coisa ali, agora eu tenho que estudar isso, agora eu tenho que fazer isso. Eu converso comigo mesma. Eu falo, calma, você tá nervosa, respira, não precisa pensar isso, não precisa fazer isso. Eu converso comigo. Muitas vezes sozinha, claro, né? Senão as pessoas vão achar que eu tô doida, mas é importante você conversar com você mesmo. Sabia que o seu corpo reconhece sua voz quando você manda comando de calma para ele? Quando você fala calma para você mesmo, o seu corpo está te ouvindo. É a sua mente conversando com o seu corpo. Isso é muito importante.
Isso desenvolve a sua autoestima, o seu senso de autoconfiança. Você precisa conversar com você mesmo. Pesquisas já mostraram que a meditação mindfulness, atenção plena, e quando eu digo meditação, não é aquela só do yoga, mas é a meditação de você refletir. Meditação, reflexão, de você parar durante o seu dia para você refletir sobre os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, a sua respiração, os seus músculos, o seu coração. É você parar. É você ter um momento para você todo dia. Nem que seja uns 15 minutos, mas você tem que parar para se ouvir. Você tem que parar para conversar com você mesmo. Isso é muito importante. Você tem que tirar um tempo para você. Então, isso mostrou que pode encolher as suas amígdalas. Lembra que eu falei que pessoas com ansiedade têm uma amígdala muito grande? Olha que demais. Dependendo do hábito de você refletir, de você ter um tempo para você, aquilo lá que é biológico, aquele órgãozinho no seu corpo, ele pode mudar de tamanho através dos seus hábitos. Então, a boa notícia que eu te dou é essa, que o seu estado de tensão e medo pode ser reduzido. Se o medo é fisiológico, como eu posso controlar? Como eu posso alterar algo que está dentro de mim, um órgão? Você já ouviu falar na neuroplasticidade? O seu cérebro, ele muda. Não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é. Se alguém algum dia te falou isso, tá errado. Porque o seu cérebro, ele muda. Às vezes você ouviu, você nunca vai ser diferente. Ou então, às vezes você pensa, eu nunca vou parar de sentir medo, eu nunca vou deixar de ser ansioso. Mas você pode sim parar. Porque o seu cérebro, ele muda conforme os seus hábitos, conforme aquilo que você faz. Ele pode sofrer modificações por causa dessa plasticidade, dessa neuroplasticidade, conforme os hábitos que você cultiva na sua vida. A Elaine vai falar daqui a pouco da epigenética, e vocês vão ver quão incrível é. Não é porque você nasceu com um gene no seu corpo, um gene de depressão, um gene de ansiedade, meu pai tinha, minha mãe tinha, minha avó tinha. Não é por causa disso que você tem que ter, porque o seu gene se manifesta conforme os seus hábitos. Então, por mais que você tenha o gene, aquilo só vai se manifestar se for ativado. E ativado por quê? Por algum hábito, como os que eu estive falando aqui durante todo esse tempo. A boa notícia é que essa hipersensibilidade das amígdalas, ela pode ser modificada naturalmente, ou seja, sem nenhum uso de medicação. Eu não estou falando que todos os casos não precisam de medicamento, porque os profissionais da área da saúde que vão diagnosticar isso, né? Os psiquiatras, psicólogos, mas em muitos casos pode ser consertado de forma natural. E como? As atividades que cientificamente mais reduzem o medo. Ler. Ler está em primeiro lugar. É a atividade que mais reduz o medo e a ansiedade. Porque quando você lê, você está ocupando a sua mente. Você está fazendo a sua mente trabalhar. E aí, ela não tem tempo de ficar criando situações de medo, de perigo, porque você está estimulando a sua mente. Principalmente, ler coisas que você gosta, ler coisas que vai te fazer bem. Isso é muito importante. Ler te faz ter aquilo lá que eu mostrei agora há pouco, atenção plena, atenção contínua. Mas o problema é que a gente atualmente está o quê? O dia inteiro no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. A gente não consegue mais ter uma atenção mais do que 10 minutos. Eu tenho certeza que muita gente aqui já perdeu o foco lá no meu terceiro slide. Porque a gente está numa geração que a gente perdeu o foco, que a gente deixou de conseguir de prestar atenção numa coisa por mais de 5 minutos, ou até 2 minutos. Porque o TikTok, por exemplo, é programado para ter vídeos de, 5, 10 segundos, e você vê 200 vídeos por dia, e o seu cérebro está doidinho, porque ele viu tanta coisa e ele não conseguiu absorver nada. É essa geração que está acontecendo hoje em dia, esse problema. Então, que tal a gente trocar o tempinho da rede social por um livro? Vamos ler, vamos deixar essa mente com atenção plena e não uma atenção parcial.
Outra coisa, fazer atividade física, né? Que é até um clichê, todo mundo fala, mas como que todo mundo fala e poucos fazem também, né? Fazer atividade física é muito importante, libera muita endorfina, muita serotonina, todos aqueles hormônios que eu falei lá, né? Que trazem bem-estar, satisfação. Ouvir música também, é cientificamente comprovado que acalma. E refletir. Ter momentos prazerosos de lazer com pessoas que você ama, principalmente. Reduz o medo e a ansiedade. Às vezes você trabalha demais, você não tira tempo para sua família, você não tira tempo com você mesmo. Comece a tirar esses tempos. Converse com as pessoas sobre os seus medos, tenha o apoio de alguém. Outra coisa também, pesquisas mostram, eu acho que travou, ou não? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Pesquisas mostram, tem até um documentário do Netflix, The Beginning of Life, o começo da vida, acho que até algumas pessoas aqui podem ter visto o começo da vida. É muito bom esse documentário. Ele mostra que pessoas que, principalmente crianças, que desde sempre comem na mesa com seus pais, elas liberam ocitocina e elas são crianças menos ansiosas, menos nervosas, menos medrosas, mais inteligentes, simplesmente por comer à mesa. Então, sentar na mesa e comer juntos é algo muito importante. Né? Talvez você na sua casa, um come no quarto, outro come no sofá, outro come com o celular na mão. Isso é péssimo. Isso é totalmente prejudicial, porque no momento da mesa, você libera ocitocina, quando está ali, em comunhão, comendo com as pessoas que você gosta. Às vezes você mora sozinho, mas senta na mesa e come com você mesmo. Não fica lá no celular, não. Às vezes você quer tampar um buraco de solidão, mas seja você a sua companhia. Senta na mesa com você, se você não tiver ninguém. Escuta aquilo que você está sentindo. Toma um café com você. Isso é muito importante. Um estudo realizado por cientistas da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, comprovou que a quase totalidade, mais de 90% das nossas preocupações mais recorrentes nunca vão se concretizar. Ou seja, aquele medo que você mais tem aí dentro, na verdade, eu tenho que te contar um segredo. Talvez ele nunca vai acontecer. E você está com medo de uma coisa que talvez nunca vai acontecer. A maioria dos nossos medos, eles nunca vão se tornar realidade, em mais de 90% dos casos. E eles não mereciam ocupar a nossa atenção desde o início. Olha que demais. Então, pega o saquinho de preocupação aí e joga ele fora. Como eu tinha falado, né, que ler é uma das atividades que mais reduzem a ansiedade e o medo. Eu quero indicar uma leitura para quem quiser, né, uma sugestão de leitura. Né? Esse livro aqui, depois da Bíblia, ele transformou a minha vida. E eu creio que ele vai transformar a sua também. Inclusive, eu tenho ele aqui. É um livro do Max Lucado, chama O Fim da Ansiedade. Gente, esse livro é incrível. É muito bom. No final, ele tem exercícios para você fazer, perguntas que te colocam de frente com você mesmo. Né? Você pode fazer um por dia até também. Depois dele explicar, falar com você, tem essas meditações, essas reflexões que você pode fazer, que você responde para você mesmo. E isso é muito libertador, de verdade. Eu sugiro bastante esse livro. E a principal coisa que eu aprendi com ele é que a ansiedade, ela tem um oposto. Qual que é o oposto do medo? Qual que é o oposto da ansiedade? É a gratidão. Por que é a gratidão? Porque a ansiedade, ela tira o seu olho daquilo que você tem e coloca o olho naquilo que você não tem. Ah, mas eu ainda não formei. Ah, mas eu ainda não casei. Ah, mas eu ainda não sou multimilionário. Ah, mas eu ainda não viajei para onde eu queria. Ah, mas eu, sei lá, eu perdi alguém muito querido. Ah, mas eu não tenho mais aquilo. Ah, meu cônjuge me traiu. Então, a ansiedade faz colocar os olhos naquilo que você não tem ou deixou de ter e tira os teus olhos daquilo que você tem. A sua família, as coisas simples da vida, que você muitas vezes deixa de olhar, deixa de observar. Então, o contrário da ansiedade é a gratidão. Quando você começar a desenvolver a gratidão, agradecer por aquilo que você já tem, aquilo que você conquistar vai ser um lucro. Você não vai ficar mais ansioso por causa daquilo. Você não vai mais ter medo de perder alguma coisa.
E é isso. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite da Elaine de estar aqui, compartilhando um pouco sobre o medo. E eu queria falar para vocês que vocês não se sintam culpados por terem medo. Porque, como a gente viu, o medo é algo biológico, é algo que vai acontecer no seu corpo, você querendo ou não, vai ser ativado. Então, a partir de hoje, você não vai deixar de sentir medo. Mas eu te ensinei mecanismos que você vai contornar esse medo quando você sentir. E que vocês não se sintam culpados, porque tem pessoas que naturalmente vai ter uma amígdala mais sensível, que vai ter uma facilidade para sentir medo, isso é normal, mas você pode, a partir de hoje, diminuir essa amígdala, tendo esses hábitos aqui que eu falei. E eu me deixo à disposição, se alguém quiser conversar depois, pedir o meu WhatsApp para a Elaine, porque conversar é muito bom, né? Conversar a gente se liberta, a gente deixa os nossos medos de lado. E eu estou muito feliz e agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Raide. E agora a gente vai falar um pouquinho, uma pegada um pouco mais densa, né? Que é a terapia para o medo. Então a gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa vencer o medo, certo? Então, espero que vocês tenham um papel, caneta na mão, porque tem informações muito importantes aqui, ok? Então, olha só, o medo, ele tem uma dinâmica. Que dinâmica é essa? Veja bem, nós vimos que além da dinâmica fisiológica, além dos medos, né, nos traços de caráter, ele tem uma dinâmica em toda a nossa vida. Então, qual que é a dinâmica do medo? Primeiro, existe uma situação, certo? Que causa medo. Após gerar essa situação que causa medo, ela vem o quê? Um pensamento. Bom, eu tenho medo dessa situação, de enfrentar essa situação. Espera aí, a minha cabeça começa o se, que a Raide até comentou um pouquinho, né? Então, quando vem esse pensamento, olha a outra dinâmica. Eu tenho uma situação de medo, gera um pensamento, que normalmente é negativo, de repente ele gera uma emoção. Uau, que emoção! Medo, medo. E se eu for, então eu não vou, vai fazer igual o ratinho, eu não vou. Eu não vou porque vai que acontece alguma coisa. E se acontece isso ou aquilo? Gerou uma emoção. E aí te gera o quê? Um comportamento, gente, óbvio, um comportamento nosso. Qual que é o comportamento? Paralisei. Não vou enfrentar. Aquela situação que me gerou um pensamento negativo, na maioria das vezes, me gera uma emoção que me gera o quê? Um comportamento de paralisar. Gente, isso é muito sério, porque na maioria das vezes, os nossos medos não necessariamente vai acontecer. Então, o que é o medo? O medo, na verdade, é uma sensação. Ele não é palpável, né? Ele é uma sensação. E a gente quer materializar o medo. Mas não é assim, ele é só uma sensação. Mas que tipo de medo que permeia a nossa vida? Vamos falar aqui alguns, só para vocês entenderem. É no geral o medo, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo da morte, tem pessoas que têm medo de tragédia, tem pessoas que têm medo da chuva, tem pessoas que têm medo de ter filhos, tem pessoas que têm medo de amar, tem pessoas que têm medo de adoecer, medo de viver, medo de morrer. Então, peraí, vamos entender o que acontece, da onde que se originou esse medo? Vamos pensar aqui pelo lado da epigenética. O que é epigenética? Na verdade, é um genes que é estudado na ciência, que veio do nosso DNA como se fosse um pendrive de memória. Como assim? Vamos lá. Tem ali sensações, emoções e comportamentos que veio para nós do nossos genes, no nossos genes. Mas genes de quem? Vem de onde? Vem do meu pai, que veio do meu avô, que veio da minha bisavó e assim por diante. Então, olha só que louco, gente. Nós nascemos com 30% das emoções de todas as nossas gerações. Seja medo, seja alegria, seja um hábito bom, né? Às vezes tem família de gerações que cantam. Por quê? Porque está na epigenética, 30% de epigenética. Mas o medo também vem, tá? Medo de quê? Aí a gente tem que estudar cada caso para ver qual que veio
na sua epigenética, na sistêmica a gente consegue fazer isso. Então, olha que interessante, gente, para vocês entenderem o que acontece e o tão sério isso é, que a gente precisa dessa informação para a gente aprender a lidar com o nosso medo, eu vou citar 2 exemplos aqui, para que vocês possam entender a gravidade disso, tá bom? Suponhamos que a nossa tataravó com o nosso tataravô teve um relacionamento. Aí esse tataravô, ele era um bom provisor. Ele trabalhava e trazia o alimento para casa. Porém, essa tataravó está grávida, tem filhos pequenos ali, e esse tataravô, ele trai, ele bebe, ele é abusador, ou outras coisas mais que eles, característica como ela tem um marido, mas é um péssimo marido. E, de repente, esse marido morre numa morte trágica. Lá no tataravô. Aí aquela criança que está na barriga começa a sentir todo o peso daquele ambiente dele. Por quê? Porque a nossa tataravó sentiu medo, sentiu insegurança, sentiu um tanto de coisa, que é o que a Welma conseguiu explicar bem ali no traço esquizoide. Só que tem um detalhe, essa criança ela começa a desenvolver um trauma. Por quê? Porque ela já veio com 30% da epigenética, das sensações, percepções e até comportamento da mãe lá, né? Aí a nossa tataravó vai vindo de geração até chegar em nós. Bom, aí onde que afeta a gente? Nossos avós também teve trauma, nossos pais também teve trauma. E aí, se for menina, por exemplo, vem na epigenética dela um medo. Que medo? Vários. Tem que fazer genealogia para entender o caso de cada pessoa. Mas, por exemplo, suponhamos que aquela menina, ela tem medo de ser mãe, de ter filho, de casar. Por quê? Porque 30% dela, ela herdou do pai, da mãe, dos avós ali, que teve casamento complicado. E a referência desses 30% é negativo. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque aí você começa a ter aquele medo, né? Ou suponhamos que aquele tataravô morreu porque estava correndo de cavalo e teve uma morte trágica. Aí você fala assim, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de velocidade, e você nem sabe por quê. Mas sabe por quê? Porque nas 30% da sua epigenética lá atrás, você está sentindo o mesmo medo que seu tataravô sentiu, sua avó, seu bisavô, sua mãe, seus pais, e veio trazendo para você. Então, é muito sério, gente. Então, o que acontece? Quando a gente fala de epigenética, 30% de nós vivemos sensações e emoções, incluindo medo, que não é nosso. Espera aí, Elaine, então quer dizer que eu tenho medo de dirigir, tenho medo de acontecer uma coisa errada, de não me relacionar, de não casar. Pode ter a ver lá com meus tataravós, meus avós? Sim, pode. Principalmente porque, gente, 30% de epigenética passa de pai para filho. E aí o que acontece? Costuma repetir padrões. Padrões, gente. Isso é muito sério. Entre a gravidez até 7 anos, está formando ali as estradas neurais. Então, a criança, tudo que ela vê, ela acha que é verdade. Não tem meio termo, ou é certo ou é errado, ou é verdade ou é mentira. Então, ela não consegue discernir as coisas. E aí, começam os traumas em camada que a psicologia fala. O que é isso? A criança sentiu medo de ser rejeitada lá na barriga. De repente, sentiu rejeição da primeira namorada. De repente, primeiro casamento, a mulher rejeitou. Olha os traumas em camadas pavimentando. O trem está ficando mais profundo. Você acha que essa pessoa ela vai se relacionar novamente? Jamais, se ela não buscar uma terapia. Por quê? Porque nem ela entende. Fala para mim, o que é isso? Todo relacionamento que eu vivo, eu estou sendo rejeitado. Peraí, o que eu faço? É melhor eu não me relacionar? É isso que acontece. Ou então, tá lá a sensação de medo na gravidez, medo de ser provisora, medos e medos na sua hereditária, nas gerações passadas aí, e de repente você fala assim, peraí, eu tô com medo de dirigir, eu tô com medo de ser mãe. Sabe por quê, gente? Existem coisas na epigenética nossa que é extremamente sério. Por exemplo, o aborto.
Às vezes, a nossa tataravó teve que abortar porque foi abusada sexualmente. Nossa tataravó foi forçada a ter abuso, foi forçada a ter relações sexuais indevidas e teve que abortar. Sabe o que isso acontece? Gera trauma. Trauma nessa mulher, gente. Trauma da vida. Medo de gerar vida. Problemas sexuais. 30% a gente carrega dos nossos ancestrais. Espera aí, Elaine, então quer dizer que o aborto vai interferir na minha geração seguinte? Vai. Sinto muito. Mas vai. E negativamente. Porque na sua epigenética vai ficar registrada. E sabe quem vai sofrer? Aquele filho que você vai querer muito. Aquele filho que você quer com aquele homem que você ama. Ele vai sofrer. Ele vai abortar. Ele vai abortar, talvez, inconscientemente, projetos de vida, financeiramente. Vai abortar casamento. Vai se auto-sabotar. Por quê? Porque aquela mãe que gerou sensações de aborto, ela tinha que abortar. Então, a criança vai nascer com aquela sensação, eu tenho que abortar algo. Ela nem sabe. Está no inconsciente. A menos que a gente traga isso para a consciência, gente. E a gente só faz isso na terapia. Na terapia sistêmica. Até na análise a gente consegue fazer isso. Então, 30% está na epigenética. Nós já nascemos com esses comportamentos, sensações, emoções e comportamento. E aí, para gravar, tem o nosso ambiente. Então, eu já vim lá com medo de alguma coisa dos meus ancestrais. Aí, de repente, eu vou nascer numa família que tudo que eu vou fazer, a mãe fala assim, menino, não faz isso não, que você vai cair. Menino, não anda de bicicleta na rua, não. Começa a namorar, fala, se eu fosse você, mexe com o namorado, não. Mexe com o namorado, não. Vai te dar problema. Ó, retraumatizando, né, as estradas neurais de trauma. Então, gente, o ambiente de criação, ele tem que ser saudável. Mas como que eu faço isso, Elaine? Entendendo essas coisas. Parece uma coisa boba que nós estamos fazendo aqui, mas isso aqui é conhecimento de 10 mil reais, gente. A gente está trazendo aqui de graça para você, porque a gente sabe que o tanto que isso é importante. Tem vidas travadas, tem gente suicidando, tem gente se matando porque não consegue ir para frente. Não consegue ir para a vida. Então, é preciso a gente cuidar do nosso ambiente. Que tipo de pessoas que eu tenho? Que reforçam o meu medo ou me estimula para a vida? A gente precisa disso. A gente precisa de pessoas que estão do nosso lado para enfrentar. Mas como que eu faço isso? Entenda. Você tem controle sobre as suas emoções. Talvez não 100% hoje. Mas você tem. Como que você faz isso? Entendendo e agindo. Então, como que a gente lida com esse medo? Primeiro, uma das coisas que eu vou dar dica aqui para vocês no comportamento individual, gente. Eu faço isso, o Elma faz isso, o Heidi faz isso, e vocês precisam fazer. Primeira coisa, conversa com o seu medo. Peraí, conversar com o meu medo? A gente conversa com o tic-tac toda hora, todo dia, 24 horas por dia. Tic-tac não para. Então, conversa com o medo. Lembra dos bonequinhos dos 5 traços lá em cima da nossa cabeça? É conversar. Fala, peraí, eu tenho medo disso, eu tenho medo de dirigir. Eu entendi que 30% talvez nem é meu. Isso veio da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e assim por diante. Peraí, então não precisa ter medo. Ah, mas e se eu bater? Peraí, gente. O se talvez nem aconteça. Talvez eu deixe de ter uma conquista maravilhosa para mim, seja dirigir, seja casar, seja ter um filho, pelo si. Converse com o seu medo. O medo é um sinal de alerta, mas não é um sinal de pare. Entende? Primeira coisa, converse com o seu medo. Segunda coisa, a lista forma para aquilo que você tem medo se caso der alguma coisa errada. Como que eu vou fazer isso? Tá, peraí. E se eu dirigir e eu passar mal? Respira fundo, lembra que a Heidi falou? Relaxa seus ombros, você precisa de hormônios aqui, gente. Controlar isso. Relaxa os ombros, põe um gelo na mão ali, ó. Vai com o gelo na mão dentro de uma garrafinha térmica ali, segura, concentra. Gente, a gente precisa entender que o medo é controlável.
A lista forma, e se eu bater? Beleza, eu tenho um seguro. Vou pôr cinto, vou prestar atenção. São formas de você falar assim, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Como que eu vou lidar com isso? Então é a segunda coisa, gente, a lista. Possibilidades caso isso aconteça, porque pode ser que nem aconteça. A nossa mente mente para nós. A nossa mente mente. Uma terceira coisa é se expor ao medo. Como assim, Elaine? Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de sair de casa. Vai até a esquina todo dia. E volta. Uma semana se propõe e fala assim, eu vou enfrentar o meu medo. Eu tô com medo de ter filho. Peraí, o que eu vou fazer para ter um filho? Eu vou me preparar. Se expõe. Tem marido que é louco para ter um filho e a mulher, não vou ter filho não, porque eu vou ter muito trabalho. Mas por quê? Porque a mãe teve trabalho em criar 5 filhos, a bisavó está querendo quebrar um ciclo ruim. Parou, gente. É preciso entender que a gente precisa se expor, ser alguém melhor, ter um ciclo de família melhor. Se expõe. Por que é importante, gente, vocês querer se expor? É preciso ter desejo de mudar isso. Sabe por quê? Quando você sente esse desejo de mudar, de não sentir medo, você está gerando um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do desejo. Eu preciso desejar isso. Eu preciso sair disso. Então, é preciso se expor. Mas para se expor, eu preciso desejar muito isso. Eu desejando muito isso, eu estou gerando dopamina no meu corpo. Aí, quando você for só até a esquina, não chega em casa e fala assim, mas eu só fui até a esquina. Parou! Você precisa de um outro hormônio que é a serotonina da satisfação. Caramba, eu consegui! Eu consegui dirigir até a esquina. Caramba, eu consegui vencer o medo de ter um filho. Eu consegui vencer o medo de amar, de ter um relacionamento. Não estou baseando mais o meu medo em cima do que meu pai, minha mãe, minha avó viveu, não. Eu posso fazer diferente. Sentir alegria em pequenas coisas. Você está gerando o quê? Serotonina dentro de você. Tem que parar por aí? Não, gente. Tá bom, eu fui até a esquina. Chega em casa, toma um banho e relaxa. Sente gratidão por você mesmo ter conseguido vencer um desafio. Aí você gera, sabe o que dentro de você? Ocitocina. Hormônio da gratidão. Eu estou grato porque eu consegui fazer isso. Não é voltar e falar assim, não, mas foi só até a esquina que eu fui. Não, mas eu vou ter só um filho. Nem vou amar, não. Você está voltando a estaca zero. Então você precisa de um ciclo. Você precisa desejar. Você precisa ter satisfação nas pequenas conquistas que você tem. E por fim, ser grato. Grato pela inteligência que Deus te deu. Grato por você não estar repetindo um ciclo ruim da família. Grato porque você está quebrando ciclo de aborto, ciclo de... Gente, eu vivi um ciclo horrível de prostituição na família. Isso me impactou. Então é preciso vocês acordarem e entender que os medos não são reais. Os medos são coisas que nós herdamos de nossos pais e estamos repetindo os mesmos medos. Ou tentando, por medo, quebrar de forma errada. A gente precisa muito, gente, entender que a gente pode fazer nossa vida diferente. Você pode ser feliz. Você pode muito bem ter satisfação de viver. Tem muita gente morrendo por medo de viver. A vida está ruim. A vida está uma droga. Por quê? Está faltando hormônio. Dopamina, serotonina e ocitocina. Então a gente precisa entender que o medo, ele é um sinal de alerta, porém ele não pode te paralisar para a vida. Pessoa que não vive a vida de maneira correta, que deixa o medo paralisar, uma hora ela vai cair na depressão, ansiedade, depressão e suicídio. Então, o que eu deixo para vocês hoje como sexta coisa para fazer? Terapia. Existem profissionais. Tem 1 ano que eu e a Welma estamos estudando, aprofundando, por quê? As pessoas estão morrendo por medo de viver. Ou por simplesmente repetir ciclo da epigenética e ter um ambiente péssimo, ruim, onde as pessoas não se ajudam.
Em vez de pôr comportamento saudável, continua um ciclo ruim. Nós vivemos de modo inconsciente. Então, o que as terapias faz? Traz você para a consciência. Com certeza, algumas fichas vão caindo aqui para vocês, tá bom? Quem sofreu abuso sexual, quem sofreu trauma de casar, trauma de ter filho. Então, quando a gente fala de terapia, não é para assustar vocês, não. É para trazer para a realidade que você pode ser feliz, você pode viver sem medo. Hoje, a nossa live foi um intuito, gente, de mostrar para vocês que é preciso, o nosso corpo foi feito maravilhosamente pelo nosso Criador, com recursos. A Welma ainda não entrou porque o tempo é pouco, é muita informação. Mas todos os traços nossos foi feito com recurso para vencer as dores e os medos. Então é preciso a gente ativar isso. A gente está ativado nas coisas ruins. Então é preciso a gente ativar, virar a chave para coisa boa. E como que faz isso? Colocando algumas coisas em prática que nós citamos aqui. Buscando uma terapia, buscando um psicólogo, um psicopedagogo. Porque, gente, até as crianças precisam de ajuda. Por quê? Porque é ali que ela está sendo formada. Não é à toa que Deus falou, né? Educa a criança segundo o caminho que é para ela. Porque ele sabia que até os 7 anos não tinha poda neural, ficava tudo registrado e só registra coisa ruim. Então é possível a gente reformar a maneira de pensar. Sim, isso é bíblico. Então a gente precisa reformar a nossa maneira de pensar. Eu e a Welma e a Heidi sentiu medo de estar fazendo essa live para vocês. Vocês acham que não deu vontade de fazer pipi ali? Deu. Tive que sair correndo e ir. Por quê? Porque isso aqui é denso, isso aqui é sério. Então busque ajuda, gente. Busque ajuda, peça informação. Esse grupo que nós criamos, nós vamos tentar fazer algumas informações gratuitas, porque nem todo mundo tem acesso financeiro para ter essas informações. E a gente tem por objetivo ajudar. Né? Todos nós aqui, eu, a Welma e a Heidi, temos a nossa fé, mas além da fé, a própria ciência tem informações úteis e valiosas. Então a gente vai estar à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, eu vou abrir o grupo, quiserem conversar com a gente, vocês podem conversar com a gente, podem me chamar no privado. Por quê? Porque, na verdade, gente, a gente está vendo o tempo todo pessoas morrendo ao nosso lado sem conseguir abrir a boca e falar, me ajuda. Vamos pegar na mão aqui e ajudar. Porque nós tivemos gerações ruins e vai piorar. A gente precisa buscar uma autoajuda. Tá bom? E eu agradeço todos vocês porque vocês vieram. Tem 31 pessoas aqui. Eu fiquei muito feliz. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham trago alguma consciência que é possível levar uma vida melhor. E caso vocês precisem de qualquer ajuda, tanto eu, a Welma e a Heidi estamos à disposição. Tá bom? Eu vou deixar para vocês algumas promoções de sessão, caso vocês queiram, com 50% de desconto em cada sessão, porque eu já estou atuando como sistêmica e tenho conhecimento já da análise corporal, já estou na 3ª fase da certificação, e eu já vi muito resultado. Tem aqui a doutora Eliane, né, que é psicóloga, passou por mim, e ela simplesmente me deu um up de saber que eu estou no caminho certo. Então, eu espero que cada um de vocês que tenham passado por mim aqui, que entendam que nosso objetivo maior é ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou encerrar a live e espero que vocês reflitam aí na vida de vocês que o medo é um sinal de alerta e não um sinal de pare. E talvez o medo que você viva não é seu. Veio para você, mas você tem 70% de você que você pode modificar, ok? Um grande beijo e abraço e obrigada a todos.